Olá pessoas, trago mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu considero muito importante, principalmente agora, nessa época de confinamento social. Olha que palavra mais chique, né, para uma coisa tão ruim, né? Essa época de quarentena, acho que é melhor, mais pesado, enfim. Esse vídeo que eu trago aqui hoje é sobre comunicação não violenta. Eu já gravei esse tema várias e várias vezes, mas meu fone tá com problema e ele fica mudo e... Mas vamos lá, é um ponto muito importante, por isso eu vou continuar aqui. A comunicação não violenta é uma abordagem que ensina a gente a se comunicar e ouvir e se entender de uma forma muito mais empática. Tá? A técnica é basicamente uma forma de ensinar a gente a agir e se comunicar através da empatia, coisa que falta na gente, né? O autor dessa abordagem chama Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo norte-americano, infelizmente não está vivo mais, né? Mas o cara desenvolveu toda uma técnica de ensinar as pessoas a se comunicar de forma empática, tanto que ele atuou isso muito com adolescentes em escolas públicas, principalmente nessa questão tão importante que é o racismo, como também educou os seus próprios filhos nessa abordagem e ainda levou ela para situações punk, sabe? Situações de extrema revolta. Falando em revolta, o Bob quer participar do vídeo, só um segundo. Ele levou essa abordagem para lugares como faixa de Gaza, onde os conflitos são constantes e a gente considera impossível de resolver. Mas ele mostrou que se a gente conseguir se conectar com as pessoas através dessa comunicação super empática, a gente consegue resolver qualquer conflito, a gente consegue se entender, a gente consegue se fazer ouvido. Tá? Então, assim, essa abordagem é simples, são apenas 4 passos. Porém, eu confesso a vocês que até a gente pegar manha nisso é um pouco difícil, tá? A gente tem que ter muita prática, porque é uma questão que a gente não está acostumado. Ele mesmo diz, o Marshall próprio diz que a gente tem 2 linguagens que a gente pode usar. A linguagem do chacal, que para quem não conhece é tipo um cão selvagem muito comum nos Estados Unidos, um mini lobo lá. Como também a comunicação da girafa, que é o animal que tem o maior coração de todos os animais. O maior mesmo, tamanho, assim, de pegar, assim, é grandão. Maior que o do elefante ou da baleia. Porque é um músculo que precisa de muita força para bombear sangue por todo aquele pescoção, né? Mas enfim. Ele trabalha essa abordagem com apenas 4 passos que a gente deve treinar. E agora que a gente está aqui na quarentena, com esses conflitos que acaba tendo mesmo por a gente estar lidando todos os dias com as mesmas pessoas, isso vai cansando a gente, né? Aquelas coisas chatas que vão acontecendo no dia a dia vão sendo mais e mais frequentes e a gente vai perdendo a paciência. Então é normal o conflito agora. Então é uma ótima hora da gente aprender, principalmente com as pessoas mais próximas da gente. Então, vou fazer como eu fiz nos outros vídeos, que infelizmente não deu certo. Vou gravar em 2 partes. Como são 4 passos, eu vou falar neste vídeo aqui 2 dos passos e depois vocês continuam no próximo vídeo vendo os 2 próximos passos. Vou exemplificar, conforme o próprio Marshall diz, sobre a linguagem do chacal. A linguagem do chacal é uma linguagem agressiva de um predador, né? A gente não só late, a gente só não grita, a gente só não é passivo-agressivo, a gente só não é irônico. Toda vez que a gente tá fazendo isso, a gente tá se comunicando de forma agressiva, né? Mas pior, a gente também ouve de forma agressiva, como esse animal mesmo, que tem as orelhas enormes
Ele tá sempre atento ao ambiente, porque tudo aquilo faz questão para ele mesmo, para a própria sobrevivência. E quantas vezes a gente traz tudo pro nosso lado pessoal e a gente pega aquilo com um sentimento e devolve na mesma intensidade que a gente sentiu. É aquela famosa frase de ter uma diferença sobre o que foi dito e o que foi ouvido, né? Então a gente também ouve com uma linguagem agressiva, uma comunicação agressiva. Já a girafa, não. A girafa, ela é empática. Inclusive ela quase nunca fala, ela não emite sons, né? Mas essa é uma outra questão. Porque a comunicação não violenta não vai nos ensinar a praticar o silêncio o resto da vida. Não, ele vai nos ensinar a se comunicar, a entrar em contato com o outro e se fazer entendido. Um contato verdadeiro, porque quando a gente se relaciona de verdade, a gente consegue expor o que a gente sente, inclusive, são os mesmos sentimentos que a outra pessoa tem. Somos seres humanos, todos nós somos repletos de sentimentos e necessidades. E a empatia é exatamente isso, a gente perceber os sentimentos e necessidades do outro. E aí a gente se conecta com ele e consegue agir de acordo com tudo isso. Sem mais enrolações, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo da abordagem da comunicação não violenta é a observação sem julgar. A gente sempre julga, tanto a pessoa quanto o que ela diz, quanto a situação. Um exemplo bem comum é no trânsito. A pessoa entra na nossa frente e a gente abaixa a janela do carro e xinga, principalmente a mãe do cara ou sua sexualidade, né? Isso tanto o Marx fala quanto o Karnal. E é uma realidade muito grande. A gente tem essa tendência a devolver tudo na agressividade, sem nem saber o porquê. A gente já considera que aquele motorista é um idiota, que ele não sabe fazer as coisas, que ele não tem respeito, né? Pode ser. Mas e sei lá, se o cara ele olhou pro lado e perdeu o controle, ou se um cachorrinho começou a ameaçar entrar na frente dele e ele agiu por impulso, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente considera o outro errado e briga com essa pessoa. Então, o primeiro passo é observar sem julgar. Ele entrou na minha frente. Isso é tudo que eu sei. Não sei nem quem é essa pessoa. Isso é tudo que eu sei. Eu me sinto com raiva disso. Sim, ele me atrapalhou e isso me deixa preocupado também, né? Então, a gente também tem que observar isso. Evitar adjetivos, né? Essa atitude é errada, é certa, foi muito, foi pouco, é péssimo, certeza que, né? Então a gente tem que tirar esses adjetivos da situação, sem julgar. A única coisa que a gente pode ter certeza é como eu me sinto com isso. Se eu gosto ou se eu não gosto. E esse é o passo 2. Os dois já deu pra ver que estão bem linkados. Porque o bom da comunicação não violenta é que além de ser apenas 4 passos, as coisas vão acontecendo não numa ordem, mas em conjunto. Tudo isso tá linkado. Então, o segundo passo é o sentimento. Compreender como eu me sinto, quais são aqueles sentimentos que estão envolvidos ali. Se permitir ser vulnerável. Tá? Eu me senti prejudicada quando esse cara entrou na minha frente. Eu me senti com medo, eu me senti com raiva, angustiada. A gente tem que aprender a nomear os nossos sentimentos, a entender quais são os nossos sentimentos. Só assim que a gente vai poder lidar com a situação. E saber a diferença do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente interpreta. Tudo isso são questões diferentes. A gente tem que aprender a focar no sentimento mesmo. Uma dica é evitar incertezas. Eu acho que, como se. Um outro exemplo, eu me sinto como se você estivesse me abandonando. Como se você não gostasse mais de mim. Eu acho que você não gosta de mim tanto assim. Tudo isso
Não tá falando sobre como eu tô me sentindo. São frases que estão falando, que estão julgando o próximo. Estão julgando ele, né? Eu me sinto sozinha, me sinto solitário, eu me sinto carente, tá? Isso refere a mim, entendeu? Necessidade de apoio, tá? Isso é uma outra questão, não é um sentimento. O sentimento é solidão, é angústia, é tristeza, é carência, tá? Já tô quase linkando com o próximo passo, mas não vai caber nesse vídeo. Então eu digo aqui pra vocês uma coisa muito importante. Enquanto a gente não souber identificar os nossos sentimentos, a gente não vai trabalhar com ele. E aí você vai ser aquela pessoa que diz não pra si mesmo todos os dias, porque não sabe dizer não pro outro. E aí você é infeliz porque não sabe dizer sim pra si mesmo. Só sabe que o outro não merece não e acaba dando não pra você. Ou então, você acaba sendo agressivo e não consegue ouvir a outra pessoa, se relacionar de uma forma legal e genuína. Consegue só uma convivência baseada em sentimentos que são ruins. Que são raiva, que são medo, que são preocupação, que demandam uma energia muito grande de ter que se manter firme o tempo todo para poder ser ouvido. Não, as coisas podem acontecer de uma forma muito mais simples. E o primeiro passo é observar sem julgar e perceber seus próprios sentimentos. Foquem nisso, que logo eu vou trazer os próximos 2 passos num próximo vídeo. Tá? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e assistam o próximo vídeo, beleza? Valeu!